Leão, você já tirou alguém do armário em uma fofoca? E Cris, eu sou de Foz, eu vou pra São Paulo, quero muito assistir um show seu, mas o preço da passagem aérea não deixa ir sempre. Como eu consigo sua agenda? Então tem a pergunta do Leão e tem a pergunta da Cris. Boa. Ó, nunca tirei ninguém do armário, não, e nunca pretendi tirar ninguém do armário. Às vezes eu dava algumas notas e as pessoas, né, teve até um cara que foi meu chefe e tal, e que estava na revista Veja e falou assim, é o Leão Lobo, aquele que tira todo mundo do armário. E inventou isso. Mas eu nunca, na verdade, tive essa pretensão e nem intenção, porque eu acho um absurdo. Acho que cada um sai do armário a hora que quer, quando quer, como quer, né? É porque teve algumas histórias assim, tipo, eu tinha uma brincadeira que eu fazia quando eu fazia o programa o Mulheres, que eu fazia fofoca lá, que eu tinha uma mesa que tinha um leque cor-de-rosa, tinha um monte de óculos, e tinha umas coisinhas, uns bobs, umas coisas. E aí, quando alguém perguntava alguma coisa nesse sentido, ou mesmo negócio de drogas, qualquer coisa que eu não quisesse responder, eu derrubava. Ah, caíram minhas presilhinhas, meus bobs e tal. E na época tocava aquela música Bilu, Bilu, Teteia, né? Que virou uma praga, né? Os alunos na escola cantavam para os professores e tal. E era uma brincadeira entre o sonoplasta e eu e tal. E aí eu lembro que uma vez uma telespectadora, estava só eu e a Claudete nessa época no programa, e uma telespectadora perguntou, chegava por telefone as perguntas, assim, como chega, né? E esse Tiago Lacerda é gay? E eu lembro que eu derrubei tudo. Ai, caíram meus bobs, minhas presilhinhas, e ficou lá, bilu, bilu, teté, e a minha cadeira vazia. E aí, porque eu não queria responder justamente, né? E aí ele entrou com processo. Foi na mesma época que ele entrou com processo contra o Gugu por causa da sunga. Lembra da Semana Santa, que Ah, o Tiago tinha feito o Cristo e tinha usado uma sunga, e ele leiloou a sunga dizendo que era a sunga que o Tiago tinha usado enfim, ele processou os dois. ele processou os dois ao mesmo tempo. Para o Gugu ele pediu 1 milhão e para mim ele pedia 940 mil. E aí aconteceu o seguinte, nós fomos para o julgamento no Rio. Quando chegou lá, tinha uma juíza novinha, assim, devia ter uns 30, 40 anos, com cabelinho assim, Chanel, e foi muito divertido isso. E aí falaram que tinha uma fita de eu chamando ele de gay. Aí eu falei, não pode ter essa fita, porque eu não chamei ele de gay. E tal. E aí botaram a fita. A hora que botou a fita, era um advogado lá do Rio, que ele me processou acho que umas 8 vezes. E ele tinha um escritório, depois que eu fiquei sabendo, que ele ficava assistindo o programa e vendo onde ele podia me processar. E ele me processou assim seguidamente umas Caraca, 8 velho. vezes. E Vai eu caçar o que fazer. ganhei 3, perdi 3 e ganhei as outras. E aí eu lembro que uma delas era essa, era do Tiago Lacerda, foi o primeiro processo. E aí quando chegou, então ele botou, ele estava aqui, o Tiago aqui, ele aqui, e os meus advogados aqui, que eram 2 homens, e a juíza lá na frente. E aí, quando botou a fita, era uma cena de motel, uma moça pelada e amarrada, e vários homens fazendo coisinhas no corpo dela. E a juíza fazia assim, ai, por favor, senhor, adiante essa fita. E eles apertavam e riam, né? Imagina aquela macharia toda ali, vendo uma cena dessa. E todo mundo rindo, até eu ri, né? Porque era uma coisa tão louca, tão inusitada, aquilo. E a juíza, coitada, corada, e ela falava assim, por favor, senhores, adianta essa fita. Aí adiantava. Quanto mais adiantava, melhor ficava o negócio lá. E Chocada. aí, nossa, aí os meus advogados aqui viraram para o doutor, advogado dele, que eu não vou falar o nome, porque eu não vou dar essa... Aí ele virou e falou assim, ô doutor, isso aqui, o senhor tinha que melhorar o lugar onde o senhor faz suas fitas. E aí foi mais gargalhada, e a mulher desesperada. No fim da fita, tinha um Por quê? momento que eu Mas o que que falava... tava acontecendo nessa fita, gente? Eles gravaram por cima Gravaram de um uma pornô fita. em gravaram por cima. cima, era uma fita pornô. Gravaram por cima da fita Entendeu? pornô. E aí, Meu! para ser barato, olha as coisas que... Não, e aí eu ria muito, porque eu falava, gente, só comigo que acontece isso, né? Vim para um julgamento aqui, morrendo de nervoso, e ele me olhava, o Tiago Lacerda, assim, muito engraçado. E aí,
Bom, aí quando botou a tal do momento, era assim, era eu falando, ai, caiu tudo aqui, abaixava, e a música tocando. Bilu. A juíza entendeu que o Bilu Teteia era uma alusão, ele ser gay. Eu ainda falei para ela. Eu disse assim, não, mas primeiro, eu não sou sonoplasta, não fui eu que pus. Sim. Eu estava ali ao vivo, falando uma coisa. Quando veio essa pergunta de surpresa, eu não quis responder, fiz a brincadeira. Para preservar a vida do Thiago. Preservar, né? Para não falar. Não sei, como é que eu posso saber se ele é gay ou não, né? Sim. E tal, e aí falei isso. E aí isso ficou muito marcado, né? Por causa desse processo. Tal. E esse advogado, ele tinha uma coisa assim, ele era muito popular no Rio de Janeiro, é muito popular. E aí ele entrava, porque o Rio de Janeiro, a justiça é um pouco diferente de São Paulo. É um pouco meio bagunçado. Então, ele chega, por exemplo, vende cafezinho no corredor do tribunal, é uma coisa meio diferente aqui do que de São Paulo. E aí, quando chegou lá, ele, por exemplo, ele chamava toda a imprensa, a revista Amiga, Contigo, e tal. Aí, quando saía da sala de audiência, já estava toda a imprensa, fotógrafo e tal, ele saía falando assim, venci mais uma. Não tinha nem o resultado, entendeu? O juiz não tinha falado nada, porque depois ia ter outra audiência, né? Ou então ia dar o resultado depois. Ele já saía e falava, venci mais uma. Nada a ver. E aí todo mundo fotografava e vinha para mim e falava, ai, você perdeu mais uma. Eu digo, não sei ainda. Bom, mas não ficava a coisa dele lá. Ou seja, ele tinha acho que um acordo com a imprensa e tal. Enfim, e isso marcou muito o momento ali, aquele momento da minha carreira. Porque eu era o único, né, que fazia as fofocas, assim, a coisa mais... Então, e ele ia para cima de mim com tudo, esse advogado. Esse do Thiago você ganhou? Então, esse eu perdi por causa desse negócio da música. Por causa do Bilu Teteia? É, por causa do Bilu Teteia. E aí eu paguei, mas só que ele pedia 940 mil, eu paguei 18 mil. Uhum. E a emissora pagou 18 mil. E aí foi o primeiro. Depois os outros eu ganhei. Teve um do Henrique Castelli que eu ganhei, teve vários outros que eu ganhei. E teve algumas que eu perdi, da Suzana Vieira, tudo ele. A Dani Winitz, aquela música. Enfim, tudo assim, 25 mil, 10 mil. Quer dizer, parece bobagem, mas para mim naquela época não é bobagem, era importante, era muita grana. Não é nada bobagem, não. Não. E tal. Mas, enfim, e foram coisas assim que realmente, naquele momento, eu fiquei bem mexido mesmo. Sim. Porque era toda hora tinha que ir para o Rio, tinha que pagar voo para os advogados, enfim. Era todo, não era só o custo do processo, né? Sim. Foi uma coisa bem pesada, num momento, inclusive, que eu não podia, né, gastar esse tipo de coisa e tal. Então, foi bem complicado. E aí se inventou essa história de que eu tirava todo mundo do armário e tal, mas nunca tirei, muito pelo contrário. Foi essa situação que ficou marcada. A mesma coisa aconteceu com o Luciano, o irmão do Zezé, que era muito meu amigo e ficou bravo comigo porque perguntaram a mesma coisa e eu fiz a mesma brincadeira. Não sei o quê, caiu tudo aqui, minhas presilhinhas, meus bobs. Inclusive, eu falei para a juíza, no caso do Thiago Lacerda, eu disse, o gay sou eu, a música Bilu Teteia é para mim, é o meu tema no programa, não tem nada a ver com ele. Quando tem uma pergunta mais capciosa assim, você eu falei, faz... E a senhora está vendo o momento do programa. O programa inteiro toca essa música. Mas ela não quis saber e deu ganho para ele. E aí foi muito engraçado, porque aí quando saiu, ele veio todo arrogantão, assim, o Thiago, ele é meio, né? Aí ele veio para mim e falou assim, olha, cara, eu queria dizer que eu não tenho nada contra você, eu tenho contra a sua carreira. Aí eu falei, mas não devia, porque ele é grandão, né? Falei assim, mas não devia, sabe por quê? Porque se não fosse a minha carreira, você não existiria. Só existiria Lima Duarte, Carlos Vereza, Estênio Garcia, grandes atores. Virei as costas e fui embora. Entendeu? Porque eu fiquei tão bravo. Porque, pô, quem que vai falar que ele está de sunga, né? Se não fosse as colunas, né? Porque um ator não precisa nada disso, né? Então eu fiquei, na hora eu fiquei muito bravo. Subiu assim, o sangue e você respondeu. Foi pronto, né? Mas, enfim. Então, naquele dia você também ganhou. Né? Você ganhou essas também. coisas.